O objetivo da aula de hoje é compreender e aplicar a segunda lei de Ômega na resolução de problemas. Segunda lei de Ômega. A segunda lei de Ômega descreve quais grandezas físicas relacionam-se com a resistência elétrica de um condutor. De acordo com essa lei, a resistência elétrica de um condutor homogêneo é diretamente proporcional ao seu comprimento e inversamente proporcional à área da seção transversal desse condutor. Então, tenho um fio, tem um comprimento L, tem a área da seção transversal, no caso aqui seria a espessura do fio. Eu tenho esse ρ que é chamado de constante resistividade. Então tenho a seguinte coisa. Analisando separadamente cada uma dessas dependências, temos, primeiro caso, a resistência elétrica R é diretamente proporcional ao comprimento L do fio. Então o que é que eu tenho? Então tenho que o comprimento desse fio está relacionado com a sua resistência. Então, quanto maior for o comprimento, maior será a sua resistência. Por quê? Porque é diretamente proporcional. Na matemática, quando uma grandeza é diretamente proporcional, na medida que um cresce, a outra também tende a crescer. Então, quanto maior for o comprimento, maior será a sua resistência. Segundo caso, a resistência elétrica é inversamente proporcional à área da seção transversal do fio. Então, tem a seguinte coisa. Quanto maior for a sua área dessa região transversal, menor será a sua resistência. Porque a grandeza é inversamente proporcional. Na medida que um aumenta, a outra tende a diminuir. Então, se eu aumentar a área, a sua resistência vai diminuir. A fórmula da segunda lei de Ômega. A fórmula é essa. R, que é resistência, é igual ao ρ. Esse ρ aqui vai representar a constante de resistividade. O L será o comprimento, que será dado em metros. E o A será a área. Na maioria das vezes, essa área vai aparecer em milímetros ao quadrado, porque a espessura é muito pequena, então é trabalhado com milímetros ao quadrado. Como a constante de resistividade é dada ômega vezes ômega por metro, então eu vou ter de transformar essa área em metro ao quadrado. No sistema internacional temos as seguintes unidades. Quais são as unidades? O R vai representar resistência, que será dada em ômega. O ρ, que é a resistividade, será ômega vezes metro. O L é o comprimento, que será dado em metro. E o A é a área da seção transversal, que será metro ao quadrado. Mas, como havia falado, a maioria dos problemas, essa área vai aparecer em milímetro ao quadrado. Então, como é que eu vou fazer? Algumas transformações. Isso aqui não é novidade, que 1 metro vale 100 centímetros. Essa daqui, 1 milímetro ao quadrado equivale a 1,10 a menos 6 metro ao quadrado. Então, para me transformar milímetro ao quadrado em metro ao quadrado, basta multiplicar 1,10 a menos 6, que já está transformado. A resistividade é a grandeza física que mede a oposição que algum material oferece ao fluxo de carga elétrica, ou seja, materiais de alta resistividade oferecem grande resistência à passagem de corrente elétrica. Está aqui a tabelinha. O que é que eu tenho? A prata. Resistividade é 1,59.10 a menos 8. Então, aqui são algumas constantes de resistividade. Então, quanto menor será essa constante, menor será a sua resistência. Então, para os circuitos elétricos, o melhor seria a prata. Como é um pouco caro, eles gostam de utilizar o cobre em instalações elétricas,
porque é um baixo custo. Outro também é o ouro, mas pelo custo menor é o cobre. Então, na maioria das vezes, os circuitos elétricos ou será feito em cobre ou em alumínio, porque o custo é bem menor, mas possui uma resistência bem maior. No caso seria o cobre comparado com a prata. Vamos aqui o primeiro exemplo. Um fio de cobre tem comprimento de 120 metros e a área da seção transversal 0,5 milímetros ao quadrado. Sabendo-se que a resistividade do cobre a 0 grau é 1,72 × 10⁻8 ômega vezes metro. Então a sua resistência elétrica a 0 grau será de... Então ele quer saber quanto é que vale a resistência. Então tirar os dados do problema. Eu quero saber quanto é que vale a resistência. O comprimento aqui que ele falou que vale 120 metros, no caso é o L. A área da seção transversal 0,5 milímetros ao quadrado. Transformando em metro ao quadrado, basta multiplicar por 1,10 a menos 6. Então 0,5 vezes 1 dá 0,5, 10 a menos 6 repetir. Então 0,5 milímetros ao quadrado é igual a 0,5.10 a menos 6 metros ao quadrado. Aí ele falou que a constante de resistividade 1,72.10 a menos 8. Então está aqui a forma para me calcular. R igual que é a constante de resistividade que vale 1,72.10 a menos 8, que isso é igual a 120 dividido para 0,5.10 a menos 6. O que é que eu vou fazer? Vou fazer primeiro essa divisão aqui, ó. Dividir 120 por 0,5, que vai dar 240. Aí eu tenho 10 a menos 6, vou jogar para cima. Quando eu jogar para cima, vai mudar o sinal. Está menos 6, vai ficar mais 6. O que é que eu vou fazer agora? Eu vou multiplicar 1,72 vezes 240. Multiplicando deu 412,8.10A. Produto de mesma base. O que é que eu vou fazer? Vou repetir a base e somar os expoentes, mas a soma de sinais diferentes. Então tenho menos 8 e 6. Então vou subtrair dando maior. Então 6 tirar o 8 ficou menos 2. Escrevendo em notação científica, voltando duas casas, ficou 4,1 aproximadamente. Então seria a resposta, será o item B. Então a resposta B. Vamos para o próximo exemplo. Aplica-se um ADDP de 220 volts nas extremidades de um fio de 40 metros de comprimento e seção circular de área 8 milímetros ao quadrado. Sabendo que a resistência do fio é de 30 ômega, o valor da resistividade será de... Então ele quer saber quanto é que vale a constante de resistividade. Então tirar os dados do problema. Rho que eu estou atrás, o L vale 40 metros, a área 8 milímetros, transformando em metro ao quadrado. Vou multiplicar o 8 por 1 dá 8 e 0,10 a menos 6. Repetir. Então a área em metro ao quadrado vai ficar 8,10 a menos 6. A resistência 30. Então substituindo na fórmula vai ficar a seguinte coisa. O R vale 30, isso é igual a constante de resistividade que eu estou atrás, vezes substitui o comprimento 40 e a área 8,10 a menos 6. Então vou dividir aqui, ó, logo aqui, ó. 40 dividido para 8 dá 5, dá menos 6, joguei para cima, ficou mais 6. 5,10 a sexta está multiplicando o rho, vai passar dividindo. Então vou dividir 30 por 5, que vai dar 6. Eu tenho 6 positivo. Quando eu jogar para cima vai ficar menos 6. Então a
constante de resistividade vai ser 6,10 a menos 6 ômega metro.